Oi, meu aluno, seja muito bem-vindo a essa aula de fade militar. E eu quero que você preste muita atenção, sabe? Tem muita gente que aprende o corte, mas não sabe aonde vai usar. E essa parte aí é que a gente vai aprender onde vai usar, qual é o cliente ideal, tá bom? Por que é o cliente ideal? Então a gente vai saber disso agora. E por que não indicar, né? Essa aula serve para que você decida por que vai indicar o corte e por que não deve indicar. Antes eu vou voltar aqui na minha tela, nas minhas fotos, eu quero que vocês vejam aqui as fotos deste corte, que é o corte que a gente vai trabalhar agora, tá bom? Deixa eu botar aqui para cá meu rosto. Esse corte aqui, eu bati uma foto do Pinterest. Você pode pesquisar lá no Pinterest também, tá bom? Esse corte aqui, que é o fade militar. Tá? A gente vai entender um pouco mais sobre esse corte. E assim, pessoal, vou explicar um pouquinho dele. Basicamente, é uma parte, na parte de cima, essa parte aqui, é uma parte bem baixinha, tá? Mas normalmente é entre o número 2 e o número 3, tá? É bem baixinha, porém é número 2 e número 3. E é por isso que o nome dele é fade militar. Eu vou voltar aqui para a gente ver a questão do fade militar. E assim, ó. O que é o fade militar? É um corte muito baixo e normalmente é militar, tá bom? A outra característica desse, exatamente do fade militar, é que ele é raspado com a navalha. A gente usa a navalha nessa lateral. Se não usar a navalha, fica só um corte militar, fica só um corte degradê militar, tá bom? Agora, bora falar sobre quando não indicar. Eu vou falar aqui para vocês nesse tópico aqui. Antes de mais nada, por que não indicar esse corte para quem não indicar, tá bom? Existe um público-alvo para indicar esse corte. Existe um público-alvo e esse público-alvo, basicamente, ele tem uma característica. Uma das características desse corte é a pessoa quer passar uma personalidade de homem forte, de homem com postura, de homem com segurança, sério, com seriedade. Então, normalmente você não vai ver um humorista exatamente usando um corte fade militar, tá bom? Você não vai ver um humorista usando um corte desse. Se você vê algum humorista usando um fade militar, é porque alguma coisa aconteceu, tá bom? Mas assim, eu quero primeiro falar aqui para vocês por que crianças, quando os pais querem que o cabelo demore a crescer, você não deve indicar, tá? Você não indica se as pessoas, qualquer pessoa, tá bom? Seja homem ou seja criança, se ele demora muito a vir a sua barbearia. Um exemplo, se a pessoa demora, porque eu vou passar todo na zero o cabelo do meu filho, porque eu quero que demore a crescer. Aí você vai aprender aqui que é o seguinte, se demora a crescer, ele deve usar um corte grande. Sabe por quê? Porque se ele usar um corte grande, toda vez que a gente ajustar um pouquinho e demorar 3 a 4 meses para essa criança vir, ele não vai perceber tanto. Uma das coisas para que você entenda um pouquinho mais é o público feminino. O público feminino, eles cortam de 2 em 2 meses. Por quê? Porque o cabelo vem até aqui, 2 meses vai chegar bem aqui, ó. Então não tem muita diferença. Se ela fazer assim, abaixar a cabeça, ela vai ver um tamanho e vai dizer que ela nem cresce. Tem muitas mulheres que falam que o cabelo nem cresce. Incrivelmente, todos os homens dizem isso em uma só boca, que cabelo cresce muito rápido. Meu cabelo cresce muito rápido. Normalmente quem fala isso, meu cabelo cresce muito rápido, é os homens que usam o cabelo muito baixo. Se você perguntar para qualquer homem que usa o cabelo muito grande, ele vai dizer, estou esperando crescer realmente muito tempo e ele não cresce, parece que não passa desse tamanho. Porque tem essa impressão nossa de tamanho, a gente consegue ver o tamanho a partir de uma lateral, a partir de uma parte que a gente pode pegar. Tá bom? Então assim, ó, se o pai da criança quer que o cabelo cresça muito, então o ideal não é passar a zero, tá? O ideal não é passar a zero. Mas eu não quero que você, de jeito nenhum,
obrigue o pai a passar o pente número 2. Não quero que você faça isso. Você indica para ele, olha, o ideal seria o pente número 1, mas a gente pode passar 0 tranquilo, qual é que tu quer? É essa a postura do profissional que tem que fazer, tá bom? Por quê? Porque se o pai quer ficar 6 meses, 7 meses lá com o menino com cabelo grande, então, e ele quer passar 0, é a vontade dele, execute a vontade dele, mas indique, não, o ideal seria o pente número 2 na lateral, ia parar um pouco em cima, depois de 6 meses o cabelo ia ficar grande, mas não ia agoniar tanto como se passasse na 0, porque dá uma mudança tão drástica, é uma mudança tão grande, que quando o menino corta o cabelo, parece que o menino fica até gordinho. Acontece isso, e muita gente, cortou o cabelo, ficou gordinho o menino, tá bom? Nada mais é porque o corte ficou muito curto, e muda totalmente a personalidade da criança para uma criança mais gordinha, para uma criança mais cheinha. Uma criança que tem um cabelo muito grande, normalmente, ela é uma criança normal, assim, tido como tranquilo, normal, assim. Mas normalmente quando a criança corta um cabelo muito baixinho, eu sei que vai parecer um pouco contraditório, mas quando a criança corta muito baixinho o cabelo, a criança parece que fica gordinha, ressalta a bochecha, porque o nosso olho não consegue mais ver cabelo. Mas quando o nosso olho consegue ver cabelo na lateral, não ressalta as bochechas, não ressalta o pescoço, tudo o que a pessoa vê é exatamente cabelo. Tá? Então, se o pai pedir, você diz, não dá para fazer o fade militar, que é esse corte, mas dá para a gente fazer um corte militar, que é o corte na 1. O corte militar é esse, tá bom? Corte na 1 e na 2 aqui. Bora falar agora sobre os homens. Da mesma vertente que eu acabei de falar, homens que querem usar o navalhado do lado e querem demorar 3, 4 meses para poder voltar, tá bom? Quando a pessoa fizer isso, é porque a personalidade dela não é de uma pessoa que quer passar segurança. Pelo contrário, é uma pessoa que quer tranquilidade, ela não quer ficar indo sempre. Ela não quer ir sempre à barbearia, ela não quer fazer sempre o corte. A vida dela, na verdade, é muito tranquila. Ela não gosta de se comprometer muito com coisas sempre. E eu tô te falando com personalidade, tá bom? Com personalidade do cliente seu. E assim, se o cliente quer vir de mês, de tipo assim, 3 a 4 meses, 2 meses, voltar no seu estabelecimento, então você sempre indica um corte militar, que é um corte na 1 e não raspado, em vez do fade militar, que é esse corte raspadinho, com a navalha, bem bonitinho, fica maravilhoso. Agora, por que não deve fazer um ou outro? Por que não? Porque você não deve fazer quando as pessoas tiverem essa característica? É porque quando fazer um fade militar, logo em uma semana, olhem isso, logo em uma semana ou no máximo 2 semanas, o cabelo já vai precisar de ajuste. E aí eles vão dizer para você que você não cortou direito, que você não cortou bem, porque já tá feio, já tá isso e aquilo. Então, o fade militar é um corte para manutenção de 2 em 2 semanas. Tá bom? É um corte de rápido manutenção. Por que um corte de rápido manutenção? Eu vou voltar aqui na nossa imagem. Rápido para a gente dar uma olhada. O que acontece? Por que uma rápida manutenção? Porque essa parte de cima, essa área aqui, bem escura, muito escura, ela fica em destaque em relação a essa parte daqui, ó. O que acontece? Assim que o cabelo cresce, isso é muito importante falar, assim que o cabelo cresce um pouco, ou seja, 2 dias, 3 dias, o cabelo cresceu, vai ficar preto por causa do cabelo aqui nesta área. O meu, por exemplo, deve ter uns 10 dias mais ou menos, eu gosto de usar um fade militar, ele deve ter uns 10 a 15 dias e já perdeu completamente o corte, Então, assim, as pessoas vão dizer, ficou marcação, vou mostrar aqui, deixa eu até ampliar um pouco mais esse
esse meu rosto para mostrar aqui, olha, uma marcação no corte por causa de 10 dias sem manutenção. Então é um corte que exige manutenção tipo de 15 em 15 dias. Então quando algum cliente pedir para você este corte, diga para ele, o seu retorno é daqui a 15 dias e anote lá na sua lista de clientes lá, 15 dias o retorno dele, e você avise ele, tá bom? Agora bora voltar aqui para o nosso mapa mental, tá bom? Agora já identificamos quando a gente não deve fazer o corte, tá bom? Quando a gente não deve fazer o corte é isso. A gente não deve fazer o corte porque esse cliente vai reclamar com você em média 15 dias. Se ele não reclamar com você, ele vai falar que você não cortou direito. É muito importante isso na hora de fidelizar um cliente, viu? Ele vai dizer que você não cortou direito e vai procurar uma outra barbearia. Então fale para ele que vai ter que voltar de 15 em 15 dias, beleza? Agora bora falar sobre o nosso público-alvo. Na minha pesquisa que eu fiz uma pesquisa por aproximadamente 6 anos, não foi uma pesquisa de hoje não, tá bom? Então deixa eu minimizar aqui e minimizar aqui de baixo, rapidinho. Então bora lá. Primeiro do nosso público-alvo, vou botar meu rosto um pouco maior para que a gente possa focar aqui somente em duas coisas. A primeira coisa do nosso público-alvo é as escolas militares. Normalmente, quem procura esse corte, normalmente são alunos da escola militar mesmo. São alunos que estudam nas escolas militares. E normalmente eles têm de 9 a 14 anos. Tá bom? Normalmente são os pais que levam lá. E por que eles procuram esse corte? Na verdade, eles nem procuram esse corte, na verdade. Eles vão lá para cortar um corte militar. Que é um corte militar? É a máquina 1 do lado e a máquina 2. Isso é um corte militar, tá bom? Então, o que acontece? Eles vão procurar um corte militar e simplesmente eles querem usar um corte mais descolado, eles querem usar um corte mais atual, entendeu? Esse corte nunca foi desatualizado, ele sempre foi um corte bem ousado mesmo. Mas ele não sai do militar, ainda é militar. Você pode usar o pente número 2 em cima e a 0 e a raspado do lado, tá bom? Então ele sempre foi militar, só que ele é uma vertente do militar. Então assim, você pode indicar para as crianças de 9 a 14 anos sim, se eles forem da escola militar, que eles vão ficar super descolados, vão ficar super com a personalidade única deles, do seu cliente. Você vai poder assinar o seu corte como se fosse seu mesmo. Não, esse corte aí realmente eu indiquei para ele e esse cliente nunca vai lhe abandonar, tá bom? Então, escolas militares é o foco de você para executar esse corte. Se alguém chegar lá com no seu espaço e dizer, porque é esse corte, eu quero fazer por causa da escola. Aí você diz, olha, você não quer fazer esse daqui, é o pente mais baixo um pouco, mas não vai agredir a filosofia da escola. Tá bom? Não vai agredir de forma nenhuma a filosofia da escola e você vai poder ainda trabalhar na escola, beleza? Mas sempre atenda ao cliente dando opções. Então, bora lá. As escolas militares têm esse padrão 1 e 2, mas se ele mostrar para o diretor e tal, normalmente o aluno mostra para o diretor essas coisas, ou para o responsável lá pela avaliação, ele vai permitir ou não, tá bom? A outra categoria de público-alvo nossa é normalmente os jovens que ingressam na área militar. E eles têm uma idade também, tem de 17 a 20 anos. E é muito bom falar sobre isso, porque às vezes o jovem quer muito e está esperando o tempo de poder virar, ir para a área militar, está esperando, está ansioso, tá? Ele já começa a cortar, às vezes até antes dos 17, 16, tá bom? E já começa a cortar o corte militar. Só que ele não sabe desse corte, esse cliente também não sabe desse corte. Aí o que você faz? Você apresenta o corte a essa pessoa. Olha, tem esse corte feito de militar, que ele é maravilhoso e tal, assim assado, tá bom? E tem uma idade, entre 17 e 20. O que eu percebi, até 22 anos, quando o pessoal está ainda trabalhando na escola militar, eles querem esse corte, tá? Acontece muito de alguns clientes que cortam somente o corte militar, que é a máquina 1 e 2. Acontece muito do cliente que só quer corte militar, simplesmente fazer lá no exército, fazer lá no seu batalhão, tá? Acontece muito isso.
E se você fizer o fade meditar, esse cliente não vai fazer lá e vai fazer com você, tá bom? Agora vamos passar aqui mais uma outra, que os adultos também gostam de cabelo baixinho. Os adultos que gostam de cabelo baixinho, por exemplo, eu usei por muito tempo um cabelo mais alto e tá muito grande o meu, tô para cortar aqui já, porque eu tô querendo deixar ele crescer, mas eu gosto de cabelo baixinho. E adulto que gosta de baixinho, de cabelo bem baixinho, também é o público-alvo, tá bom? Então, se a pessoa gosta de pente número 1, 0, tá bom? Também iria gostar muito do fade militar. Por quê? Porque é um corte que ele vai, o disfarce vai vir exatamente desde aqui de cima. Eu vou até voltar aqui na minha marcação, ó, tá vendo a marcaçãozinha? Então, desde aqui de cima para lá o disfarce fica. Então não vai, se a pessoa gosta de 0, vai ficar 0 ainda. E tudo isso eu falei para que você realmente entenda que existe um público-alvo para esse corte, e quando não falar, quando não indicar esse corte, tá bom? Até agora que a gente viu. E agora a personalidade. Essa personalidade aqui é muito bacana, que já falamos aí quando não indicar, tá? Quando não indicar, já falamos quando não indicar e já falamos quando indicar, né? Quando você vai indicar esse corte, quando não indicar. E agora, deixa eu só abaixar isso aqui. Estou aqui com o mapa mental para poder passar para vocês. Então, estou mostrando aqui agora a personalidade, tá bom? Fiz um estudo de personalidade e normalmente nesses 6 anos de estudo apareceu o seguinte, que normalmente os homens que pretendem transmitir força e proteção, tá bom? Força e proteção, e não estou falando de força e proteção no sentido de porque eu sou forte, eu sou destruidor, não é isso não. É no sentido de liderança, é no sentido de proteger a família, os amigos, entendeu? Então, a personalidade desses homens que pretendem isso normalmente é que a personalidade deles fazem ele usar esse corte, porque esse corte também transmite força e proteção, tá bom? Então, a personalidade das pessoas que usam esse corte, normalmente eles querem proteger a sua família, eles são homens sérios, homens que realmente batalham pelas coisas deles, tá bom? Pelo bem-estar da família, pelo bem-estar dele, pelo trabalho, pelo emprego, tá bom? Então eles gostam de corte militar, porque eles gostam de ter as coisas tudo muito certas, muito sérias, eles não levam quase nada na brincadeira, não levam quase nada na brincadeira, sempre são muito sérios. Então esse é um perfil de personalidade dos homens que gostam do corte militar. Mas por que eu estou falando dessa questão de personalidade? Estou falando essa questão de personalidade para que você entenda que às vezes uma pessoa vai chegar no seu estabelecimento e vai dizer, passa 3 aqui e passa a 1, vai passar 3 e a 1. Tá? E aí o que vai acontecer? Você vai executar esse corte 3 e 1 e vai ficar um corte bacana, vai ficar um corte legal. Porém, um corte mais trabalhado, um corte mais bem acabado é o fade militar, que não sairia dessa vertente de 3 e 1, tá? Só que ele teria um acabamento melhor nessa parte, teria navalhinha aqui e sinceramente iria ficar muito melhor em qualquer tipo de rosto. Qualquer tipo de rosto ficaria muito bom o fade militar. Então, essa questão da personalidade, quando você vê um homem com uma personalidade sim de liderança, um homem com personalidade de seriedade, você pode indicar sem medo de ser feliz esse corte, o fade militar, tá bom? Agora, outros casos. Tem homens, eu conheço algumas pessoas que simplesmente trabalham em segurança. Tem um primo aí meu que trabalha em segurança e tinha um cabelo bem maior que o meu. O meu, não sei, tá me agoniando. O meu tá me agoniando, eu vou raspar ele. Mas homens que trabalham com segurança, eles também precisam de um corte que seja diferente, que seja trabalhado, que o corte seja bonito, entendeu? Então, se você identificar que o homem também trabalha com segurança, e eu estou te falando segurança mesmo, tem segurança de shopping, segurança de banco, segurança em si,
quando ele trabalha com segurança mesmo da sociedade e tal, pode ser policial, pode ser qualquer outra coisa, ficaria ótimo esse tipo de corte, tá ok? Então, assim, basicamente, se a pessoa trabalha com segurança também, você pode indicar esse corte e fazer dinheiro com esse corte, conseguir elevar um pouco o ticket médio lá de cada serviço. A última coisa que eu devo falar aqui nesse vídeo, tá bom? Além de personalidade, além algumas variações, são algumas variações deste mesmo corte aí. Eu quero mostrar para vocês bem aqui no meu fotos. Deixa eu ver aqui na minha galeria. Minha galeria aqui. Vou voltar. Acabei de baixar um vídeo. Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui, ó. Esse daqui é uma das vertentes. Deixa eu até botar aqui para rodar logo o vídeo para vocês verem. Esse daqui é uma opção do fade militar. Esse rapaz aqui, ele veio na barbearia e queria essa tesoura em cima. Então eu dei somente uma desfiada porque o cabelo dele estava todo enrolado. O cabelo dele é muito enrolado. Não passei uma máquina 3, não passei uma máquina 2, porque já estava baixinho, tá bom? E ele queria mais baixo ainda, mas eu disse, não, bora fazer o fade militar. E raspei aí, botei uma listra. Então o que acontece? Por que eu estou falando essas diferenças aí? Tem militares que não vão querer o fade militar porque vão ficar com cara de militar mesmo, tá? Vão ficar com cara de militar. Mas notem aí a barba deste homem aqui. Militar usa barba? Militar não usa barba. Tá? Normalmente, a característica principal da personalidade do militar é que ele não use barba. Então, uma das indicações, se a pessoa dizer, não quero ficar com cara de militar, porque eu sou militar mesmo, e está tendo problemas aí com a sociedade e tal. Se algum militar tiver algum problema com esse negócio aí, como ele faz para sair dessa cara de tão militar assim? Usa uma barba, é uma indicação, um bigode é uma indicação, tá bom? Tira o bigode, tira a barba, porque no meio da comunidade em si ele vai ficar meio que disfarçado, vai passar uma outra experiência, vai passar que ele é sincero, uma pessoa que gosta das coisas certas, tá bom? Essa é a personalidade que ele vai passar, mas ele vai passar uma outra personalidade. Quando ele usa esse corte, vai passar essa personalidade, mas quando ele usa uma barba, ele vai passar uma personalidade mais despojada, mais à vontade com a vida, mais de bem com a vida, e vai passar assim, eu sou sério, porém eu gosto de ser bonito, eu gosto de ser legal, então eu gostei desse corte, por isso que eu estou usando. É essa personalidade que ele vai passar, tá, para as outras pessoas do seu convívio, tá bom? Agora é o seguinte, pessoal, qualquer dúvida, por favor, vai lá no grupo do Facebook, no grupo do Telegram, tá bom? E no grupo do Telegram não, lá no canal do Telegram, que a gente tem um pouco mais de coisa para falar lá no canal do Telegram, tá bom? Mas de imprescindível, corre lá no grupo do WhatsApp, que eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo, o grupo do WhatsApp, para que você entre no grupo do WhatsApp lá e já fale, Jota, eu tô com dúvida nisso, eu tô com dúvida naquilo, que é um grupo somente de alunos, tá? Somente de alunos você pode entrar. Assim que eu remover de lá, eu vou botar um outro grupo que encheu. Se encher o grupo, eu vou botar um outro grupo porque encheu, tá bom? Mas é isso. Eu quero que você indique para resumir a aula. Eu vou voltar aqui no meu mapa mental. Para resumir a nossa aula, tá bom? Existe um público-alvo, tá bom? E normalmente o público-alvo, ele tá entre crianças que sim são da escola militar ou são filhos de militares, tá bom? Que gostam desse corte. Jovens que ingressam no alistamento militar, tá? Ou que estão em idade de se alistar. E adultos que já passaram por essa parte dessa questão militar ou gostam do corte muito baixo. Tá? São o nosso público-alvo. E existe uma personalidade para cada um deles, e normalmente a personalidade que predomina para que você não erre no corte é exatamente a questão da personalidade de homens que querem transmitir força e proteção para sua família, para sua casa, tá? E para o meio onde vivem, tá bom? E homens que trabalham com segurança particular, e eles querem passar
a personalidade de homem sério, homem brabo, homem valente. Então, por isso é que usa o corte fade militar. Então, se você indicar para esse tipo de pessoa, você nunca vai errar. Porém, nunca indique para pessoas que gostam de cabelo, de cuidar dos cabelos, de virar de novo para cá. Nunca indique para pessoas que gostam não gostam de ir frequentemente ao salão ou à barbearia, porque eles vão falar mal do seu trabalho, dizendo que o seu trabalho ficou marcado, dizendo que o seu trabalho rapidinho se desfez, o corte não ficou bacana, porque rapidinho se desfez. E essa é a principal reclamação de quem usa esse corte fade militar na minha vida. Tá bom? Na minha barbearia, no meu local de trabalho, essa é a principal reclamação. Por quê? Porque cresce muito rápido e perde muito rápido o preto e o branco. Preto e branco vai perder muito rápido. Então, se a pessoa não ir lá na barbearia para refazer, ela vai perder o corte em si. O corte em si vai perder. Então, nunca indique para pessoas que demoram muito a voltar para retocar o corte. Tá ok? Eu acho que é isso aí. Até a próxima aula.